sou integrante do grupo 30 da Pós-Tec FIAP para Devs 2025. Hoje eu vou estar aqui apresentando o nosso projeto da Tech Challenge 5. Consiste em desenvolver uma IA para interpretar o diagrama de arquitetura de sistema, identificando seus componentes como usuários, servidores, bases de dados, gerar no final um relatório de modelagem de ameaças baseado na Stride. Eu pedi para o Gemini gerar aqui algumas imagens de arquitetura de software para colocar no dataset. Dentro de cada imagem a gente precisa relacionar os componentes com classes que eles representam, né? Para que a gente possa treinar um modelo e gerar a validação com base nessas imagens mandadas aqui pelo projeto, pela Tech Challenge. Eu dividi o projeto aqui em 4 fases. Primeiro, criando o ambiente, a infraestrutura, o ambiente virtual, utilizando Python 3.9, utilizando uma GPU para processamento, porque a CPU roda mais em forma sequencial. Com a GPU a gente consegue mais performance, realizando vários cálculos simultaneamente, em paralelo, né? E de fato é muito difícil treinar modelos de IA, trabalhar com desenvolvimento de IA sem a utilização de GPUs, né? Aqui na segunda fase a gente vai popular os datasets, relacionar os componentes com as classes. A terceira fase do treinamento, onde a gente vai rodar o YOLO. Eu coloquei aqui o treinamento de 300 épocas. Inicialmente eu até tinha utilizado só 100, mas com 300 a gente conseguiu aproximadamente 70% de precisão, melhorou bastante. E também a resolução da imagem com 800 pixels. Aqui no BAT também, deixa eu ver se eu coloquei 4, porque também a minha placa de vídeo não é lá essas coisas, usa VRAM aqui, mas enfim, está setado também. Na quarta fase seria o mapeamento dessas ameaças, e eu acho que agora eu já posso passar aqui pelo projeto. Primeira coisa, mostrando o Label Image, que é esse software aqui. A gente consegue abrir o diretório. A gente precisa aqui abrir o diretório onde as imagens foram colocadas para o treinamento. E aí aqui em cada um deles, se eu clico em cima do componente, eu vejo aqui a classe a qual eu setei para esse componente, mudando aqui Logic Apps, API Management. E aqui tem, acho que são 9 imagens. Componente servidor EC2. Não tem problema se numa imagem você tem diversos exemplos de um mesmo componente. É até bom que você coloque o máximo de dados possível para identificação, né? EC2, CloudTrail, Key Management, Backup. Aí ele vai mudando aqui também, ó, CloudWatch, AWS Shield, AWS WAF, CloudFront, usuário, CloudWatch, internet, enfim. Deixa eu abrir a classe aqui, dataset, string, images, classes. Todas essas imagens geraram um total de 30 classes. Eu coloquei todas num arquivo TXT só. Cada imagem dessa vai me gerar um TXT diferente, onde o primeiro número aqui vai ser a relação com a classe. Deixa eu fechar isso aqui um minutinho. A primeira vai ser a relação com a classe, onde
onde ele vai identificar qual o nome aqui do componente, e as demais seriam as coordenadas de cada ponto aqui, cada ponto desse, para saber em qual quadrado específico da imagem, de toda a imagem, a gente pode identificar aquele componente. Então, eu precisei ir validando uma a uma aqui qual a relação desse TXT com a classe geral. Dito isso, foi preciso fazer aqui também o data.iml, onde aqui a gente faz o caminho dos datasets. TechChallenge faz os 5 datasets, os treinamentos, train.images e o val.images. No caso do val aqui, seria a imagem que nos forneceram aqui para validação. Imagem 1 e imagem 2. O número de classes que eu estou usando e cada uma delas aqui também setado nos names. Depois disso, a gente vai rodar o train.py. Inclusive, deixa eu mostrar aqui o repositório. A ideia é que ele funcione direto só rodando o train.py e depois o auditor do Stride, porque já está aqui as imagens, train images, as imagens aqui que eu gerei já estão aqui, inclusive com os TXTs também. Sobre o repositório, acho que é só isso, já subi tudo aqui. A gente usa o torch para conseguir usar a GPU. Tem um if aqui onde ele faz a validação dessa GPU, se ela vai ser detectada, ou caso não seja, vai usar a CPU mesmo, avisando aqui que a CPU é mais lenta, utilizando o Eolo. Aqui a questão das épocas e também dos pixels, né, da imagem. Eu não vou rodar de novo aqui pelo tempo, mas eu posso mostrar aqui que eu já rodei 7 predictions diferentes ao longo do teste que eu venho fazendo aqui. Aqui ele gerou, já identificou a GPU, NVIDIA GeForce GTX 1650. Então ele já está gerando aqui com a GPU. Depois desse treinamento ele gera vários arquivos aqui no run, como por exemplo esse aqui dos gráficos. Aqui no segundo, por exemplo, a gente vê a diminuição dos erros conforme o modelo aprende a categorizar os objetos. Um gráfico de perda de classificação, diminuição da classificação, a queda drástica, né? E sempre constante, né? Às vezes eles dão uns picos aqui, mas é constante que ele vai sempre descendo aqui. No gráfico 4, a probabilidade de que quando o modelo diz que algum componente é um banco de dados, aquilo realmente seja um banco de dados. Ele vem atingindo às vezes alguns níveis bem altos de confiança, aqui acima de 8, algumas vezes baixa aqui para 0.6. No início ele obviamente fica ruim, vai melhorando, né? Dá uns picos, depois desce, e aí vai melhorando a precisão. No final aqui, gerando um entorno, vamos dizer, deu um pico no 8, voltou para o 6, então uma média de 7, a precisão da validação, né?
começando aqui com a precisão 0, foi subindo de forma consistente, né, e até atingir o final do treinamento. Ou seja, a IA não apenas identificou, decorou as imagens, mas conseguiu de fato reconhecer os padrões dos componentes da arquitetura, né? Cada um desses componentes. Com isso eu rodei também aqui a auditoria. Nesse arquivo aqui, Auditor Stride, ele usou pandas, né, também para gerar o relatório. Coloca o início com print de iniciando a auditoria, e aqui ele identifica também as ameaças, os riscos, as defesas, usando um dicionário aqui de mapeamento. Ele gera aqui, por exemplo, 4 pilares, né, a imagem, onde ele identificou o componente em si, qual é a ameaça e uma recomendação de correção, né? Por exemplo, pegar um aleatório aqui, load balancer na imagem 2, negação de serviço, o AF integrado e autoscale poderia melhorar isso. E aqui a gente consegue ver isso no relatório que ele gera. Image 2, load balance, negação de serviço, WAF integrado e autoscale. Bom, acho que é isso. Eu passei por todas as fases aqui, onde a gente começa aqui criando um ambiente virtual isolado com as bibliotecas 3.9, acho que eu nem mostrei a biblioteca aqui, 3.9.13. Com o IOLO V8, com aceleração de hardware usando o GPU via CUDA, treinamento das 300 épocas, o mapeamento também das ameaças, utilizando o Stride para identificar essas vulnerabilidades, a exibição também ali do mapa dos diagramas. Com isso, acho que eu posso finalizar aqui a apresentação do projeto e eu agradeço a atenção.